Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Miguel Videira Marques, tenho 52 anos, a minha profissão é médico dentista, sou colombófilo desde 1998 no distrito de Setúbal, concorro numa coletividade de seu nome União Colombófila Charneca de Caparica, é uma das coletividades mais competitivas do distrito de Setúbal. Faço parte de duas sociedades, uma com o nome Os Videiras, que atualmente é só reprodução, que competiu até ao final de 2024 com bastantes êxitos desportivos. Outra com o nome Ribeira e Videira, que é atualmente a nossa equipe de competição, com os Pombais situados na Charneca de Caparica, que é uma zona do distrito que é das mais distantes, onde os pombos têm que percorrer mais quilómetros para chegar ao Pombal. Colombofilia. A colombofilia é um desporto fantástico. É competição, aprendizagem, resistência, perseverança, alegria, tristeza, legado, emoção, incerteza, decisão. O colombófilo é ponto fundamental. Ele tenta tirar partido do pombo-correio nas suas qualidades de orientação, de velocidade, de resistência. É ele que escolhe a sua equipe de reprodução, a parte genética. É ele que cria os seus futuros atletas. É ele que alimenta semanalmente a sua equipe de competição. É ele que escala a equipe de competição de acordo com a sua condição física. É ele que os prepara para fazer as provas de curta ou de longa distância e que os prepara para enfrentar as adversidades atmosféricas. Portanto, é ele que escolhe o pombal, se tem melhor ou pior funcionalidade. Portanto, é sem sombra de dúvida o fator decisor da colombofilia. A colombofilia tem outra vertente, a vertente do dirigismo. Eu não tenho sido só praticante, tenho feito parte também das direções não só de coletividades como de associação. Tenho tentado dar o meu contributo e acho que se todos nós dermos um contributo que seja, a colombofilia com certeza terá mais longevidade e qualidade. Não é só de fora criticar e esperar que os outros façam. Acho que devemos ter todos um papel ativo e acho que só assim podemos almejar uma colombofilia com futuro e com longevidade. A colombofilia também tem um fator sorte à mistura. Mas, como diz um amigo meu, a sorte dá muito trabalho e tem que se trabalhar 365 dias ao ano para ela aparecer. Na realidade, quem era o colombófilo cá em casa era o meu pai. O meu pai é que iniciou a colombofilia em 1984. De 1984 até 1998 foi só ele que geriu, fez, aconteceu relativamente à colónia. Eu acompanhava-o, mas não tinha qualquer interesse na colombofilia, nunca tinha mexido, nunca me tinha questionado sobre como é que as coisas aconteciam e o que é que era necessário. Casualmente, numas férias, conheci umas pessoas amigas que eram
colombófilos, é o destino. Ofereceram-me uns borrachitos, uns pombitos novos, que eu levei para o pombal do meu pai e a partir daí comecei a questioná-lo acerca de como é que se tinham portado nesta ou naquela prova. Acho que foi aí que se deu o primeiro interesse relativamente à colombofilia. Em 1998, o meu pai funda a Sociedade dos Videiras, no intuito de me trazer para a colombofilia. Infelizmente, nesse mesmo ano, começa com problemas de saúde. Eu tive que me chegar à frente para tratar dos pombos. Infelizmente, ele perdeu qualidades devido ao problema de saúde que teve. Eu tive que tentar perceber como é que as coisas funcionavam, ainda fui à procura nos apontamentos dele, comecei a ler livros, a falar com pessoas, no sentido de perceber o que era necessário, porque eu não tinha qualquer noção de alimentação, de manutenção da colónia. E de 1998 até 2003, sensivelmente, houve campanhas que se fizeram, outras que não se fizeram. Coincidiu com a afirmação na minha vida profissional, portanto o tempo disponível também não era muito. Sabia que o meu pai tinha feito investimentos distintos em colónias de valor na altura. Lembro-me dele ter comprado uma postura completa dos reprodutores do Sr. Eduardo Diniz, que era um grande campeão na altura, e alguns dos reprodutores base. Lembro-me de uma relação de amizade que ele tinha com o Sr. Amadeu Silva, que era uma pessoa que tinha uma relação familiar com o Sr. Álvaro Silva, de onde vieram também alguns excelentes pombos. Portanto, o meu pai na altura tinha os sentinelas, os simons, os armindos, pombos que davam excelentes garantias na altura, mas a verdade era como se lhe tivessem dado um Ferrari e a pessoa tivesse a carta de condução há pouco tempo, ou seja, a qualidade havia, mas o meu pai não era um colombófilo de discussão de títulos, era um colombófilo mediano, tinha algum conhecimento, não o desejado para almejar a voos maiores. Portanto, eu, quando agarrei na colónia, percebi que, por aquilo que diziam, que havia bastante qualidade. Eu comecei também do ponto zero, não percebia nada do assunto e tentei, de certa forma, instruir-me da melhor forma, lendo, falando com pessoas que tinham conhecimento. E esse foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Em 2003 lembro-me de ter um desabafo na coletividade e de dizer, pronto, isto requer tempo, eu tempo não tenho, eu para chegar lá mais à frente a nível de classificação preciso dar mais condições aos pombos, de voar os pombos X tempo, de os alimentar de forma correta, e foi aí, nesse ano, que uma pessoa se prontificou a troco de algo do ponto de vista monetário de me ajudar no trato dos pombos. De 2003 a 2005, sensivelmente, enfim, houve alguma evolução, não a desejada. Foi-me dito que o que eu tinha na altura não era
não tinha a qualidade que se pretendia, mas eu via noutros pombais, pombos que iam do nosso pombal a fazerem prémios de destaque, a ganharem anilhas, a ganharem provas, não só no nosso distrito como noutros. E digo assim, pá, mas se eles ganham nos outros lados, aqui também têm que ganhar. Aqui alguma coisa não está a ser feita de forma correta. E foi aí que comecei a frequentar sítios onde eu achava que se podia aprender um pouco mais sobre colombofilia, onde conheço talvez a primeira pessoa que me dá a grande alavanca na colombofilia, que é o Zé Ribeiro. O Zé Ribeiro é a primeira pessoa que me começa a abrir um bocadinho a pestana e a falar sobre colombofilia, e que eu realmente dou o meu agradecimento, porque foi ele a primeira pessoa que alavancou esse meu primeiro conhecimento colombófilo. E daí em diante as prestações evoluíram bastante, ao ponto de se começarem a ganhar campeonatos de especialidade e inclusivamente campeonatos gerais. Depois vem outra pessoa que também teve um contributo fantástico na evolução colombófila, Sr. Manuel Teixeira. Seguidamente, em final de 2008, chega a pessoa que mais influência teve na evolução do conhecimento e na condução da colónia, que é atualmente ainda o nosso tratador, o Sr. Mário Felisberto. Era uma pessoa que tinha ganho bastante a nível de coletividade, a nível de distrito, e que me fez evoluir bastante na colombofilia, e a partir de uma determinada altura acho que foi mútuo, ou seja, eu evolui com ele, ele evoluiu comigo, e isto foi uma caminhada de final de 2008 até aos dias de hoje, que nos tem trazido a estes palcos de relevo a nível nacional. Tenho que destacar também outra pessoa que aumentou bastante o meu conhecimento e que é um amigo do peito, que é o Sr. Zé Manuel Fialho, mais conhecido por o Fialho do Pombal Azul. É um amigo do peito e que muito também me tem ensinado, e que eu devo destacar. Portanto, estas 4 pessoas, claro que houve muitas mais, claro que o conhecimento, o desenvolvimento ao longo destes anos todos tem sido tanto com pessoas que percebem muito como com pessoas que percebem pouco. Tenho errado muito, tenho tirado ilações desses erros, permitindo que a evolução aconteça, mas pronto, o destaque nesta sequência evolutiva, o destaque maior vai para estas 4 pessoas. Relativamente à Sociedade Ribeiro e Videira, começou da seguinte forma. Em 2020, o Pedro Ribeiro, que além de meu sócio nesta sociedade é amigo, veio ao Pombal a pedir uns borrachitos porque ia retornar à colombofilia. Ele também já tinha ganho, mas depois afastou-se da colombofilia, mas nessa altura resolveu regressar. E eu perguntei-lhe qual é que era o interesse dele no regresso, se era só por divertimento, por hobby, ou se a vontade era agarrar a colombofilia a sério e tentar chegar a outro patamar. Ele manifestou esse interesse. Eu, nesse ano, que
porque foi 2020, coincidiu com o Covid, não tinha acasalado os pombos, porque acabámos por não concursar nesse ano, fizemos só, se não me engano, as 3 primeiras provas, 2, 3 primeiras provas. Não íamos acasalar os pombos porque, ao não concursar, íamos manter os pombos de 2020 para 2021, e o Pedro surge nesta fase em que eu lhe digo: ó Pedro, mas como amigo que és, fazemos o seguinte, eu junto os reprodutores, fazemos aqui uma SAD, eu oriento-te do ponto de vista de pombos e método de preparação, e pronto, assim iniciamos aqui a nossa sociedade. O Pedro disse sim senhor, logo de imediato. No ano a seguir, com os borrachitos que lá colocámos, fomos logo campeões distritais de Arlings, e o Pedro passou a ser o número 2 na coletividade. Nós normalmente ganhávamos e ele vinha ali a seguir. Começaram a aparecer resultados de destaque. O sítio onde eu tinha o pombal, perto do Alfeite, era rodeado de prédios, os pombos tinham um treino bastante complexo, não era um voo contínuo, era um voo espaçado, pousavam bastantes vezes nos prédios, tinha que se alimentar de acordo com essa forma de treinar, que não era a mais correta. Mesmo assim, naquele sítio no meio dos prédios, onde a geografia também não nos favorecia, conseguimos ser campeões distritais de velocidade na Sociedade das Videiras, mas percebi que não estava bem. As pessoas que me visitavam e que gostam de colombofilia e que são bons colombófilos olhavam para o sítio e diziam: pá, nunca que teria pombos neste sítio onde tu tens. Portanto, isto só para perceberem o quão mal localizado estava o pombal. Percebi que havia vantagem no pombal da charneca da Caparica do Pedro, e fiz-lhe a proposta e disse: ó Pedro, olha, vamos fazer o seguinte, eu gostava de chegar um pouco mais além, mas para chegar mais além não é no sítio onde estou, porque tem bastantes limitações. Vamos apostar inteiramente na zona da charneca da Caparica. Acho que o sítio onde o teu pombal está localizado é muito melhor para voar pombos. Os pombos treinam de outra maneira. Eu acho que nós conseguimos dar outras condições e fazer com que os pombos sobressaiam um pouco mais. E assim foi. Em 2024 foi programado o término da parte desportiva no pombal do Laranjeiro e o início a 100% em 2025, com borrachos tirados da maior qualidade possível, e tudo a apostar no pombal da charneca de Caparica. E pronto, este foi o primeiro ano a correr a 100% no pombal de charneca de Caparica, porque até ali, enfim, o treino era o possível. O Pedro também tinha as limitações profissionais que tinha, as condições logísticas, portanto o pombal também não era o mais fantástico, então aquilo que se fez na charneca foi dar condições logísticas, colocar lá um pombal que nos desse garantia, colocar lá pombos de valor em maior quantidade de qualidade, e pronto, e os resultados começaram imediatamente a aparecer. Tivemos que fazer alterações do ponto de vista alimentar, porque os pombos treinavam de uma forma diferente, tivemos que readaptar, tivemos que fazer novamente aprendizagem para ter êxito.
Mas pronto, os resultados apareceram e revelaram que realmente estávamos na direção correta. Tenho pena do meu pai já não estar cá para assistir a estes êxitos. O meu pai faleceu em 2012. Tenho orgulho e prazer de ele ver que ainda conseguimos ser campeões na sua vida. Portanto, ainda levantámos a taça de campeão geral por 2 vezes na sua vida, ainda com ele presente, do qual me satisfaz bastante. Portanto, a minha andança na colombofilia não é só a competição, mas é um legado que me foi deixado e que faz com que não seja só um hobby, mas que esteja cá também a presença do meu pai, que é muito importante. Então, os pombos base da colónia, no fundo, são os pilares da família de pombos que eu tenho. São pombos que foram introduzidos ao longo dos anos e que tiveram impacto na colónia, não só imediato, como nas gerações seguintes. Vamos começar por ordem cronológica, de forma a eu não me perder. Vou começar pela Gabi Velha. A Gabi Velha era uma pomba de 2003, que morreu em 2023, tinha 20 anos. Foi uma pomba que em final de 2006 adquiri ao Manel Teixeira, numa visita que fiz ao seu pombal. Olhei, vi, gostei, perguntei-lhe se estava à venda, ele disse-me que sim. Era filha de um pombo importado ao Zimmermann, com anilha alemã de 2001, que ele chamava Rodolfo. Esse pombo era o pai da pomba que tinha sido campeã de campanha em 2005, tinha sido a melhor ave de velocidade e a segunda melhor ave de meio fundo, com uma pomba também importada ao Zimmermann, que ele chamava a Gabi Pedrada de 95. Estes pombos tinham na sua ascendência pombos originais Gabi Van Nabel, portanto, no fundo, era uma fêmea 100% Gabi Van Nabel. A linha era do Turbo, do Senna, do Fidel, da Princess, portanto, estes pombos, todos eles apareciam no pedigree dos seus progenitores. Esta pomba foi acasalada em 2007 pela primeira vez, com 2 machos de 2006 que eu tinha importado ao Aircamp, na altura também denominada Ponderosa. Um macho 100% Gabi, que ele tinha adquirido ao Midderaud Cohen, ou Cohen Midderaud, como lhe quiserem chamar, filhos do seu principal casal, que era o Super Gabi com a Guerre TV. Portanto, este macho que eu importei era filho de 2 filhos desse casal. O pai, que ele chamava o Super Gabi 743, e a mãe, que ele chamava a Nikita. Portanto, 2 filhos do casal de destaque deste colombófilo. O outro macho de 2006 era um macho 75% Janssen, 25% Gabi. Portanto, o pai era um filho do Porsche Bond com uma fêmea do Colonel com a Sissi, e a mãe era do Sylvester com o Flamingo. Portanto, 75% Janssen, 25% Gabi Van Nabel.
Estes pombos tiveram acasalados de 2007 até 2013. Estes dois casais tiveram um impacto imediato na colónia. Os seus filhos começaram a classificar-se nos 10, a ganhar anilhas, a serem dos melhores pombos do distrito. E esta qualidade manteve-se ao longo das várias gerações. Portanto, não só os filhos, como os netos, bisnetos, trisnetos, mantiveram a mesma qualidade desportiva. Infelizmente, os dois machos que faziam casal com a Gabi velha desapareceram em 2013, num azar que aconteceu no pombal de reprodução. Ora, o pombo que eu vou mencionar foi adquirido também em 2006, numa visita que fiz à Supra, ao Rui Paulo Rodrigues, e é um pombo de 2003 que eu chamo o Zoshan. O Zoshan é um pombo filho, talvez, do melhor casal do Val Zoshan. É filho do Dom Querás com a Vivian. O Dom Querás é um pombo do cruzamento Val Zoshan com o Valun. E a Vivian era uma pomba do Scarlacans. Este casal fartou-se de dar pombos ganhadores neste colombófilo. Eu vou aqui colocar alguns dos filhos desse casal, do qual na Supra, portanto, o Paulo mostrou-me 4 filhos, se não estou em erro, deste casal na altura. E eu fiquei apaixonado por estes pombos. Lembro-me de, se não estou em erro, 2 machos de 98, uma pomba de 2000 e era este pombo de 2003. Os outros 3 pombos eram pombos mais apelativos, mas eu pensei, estávamos em 2006, se calhar trazer o mais novo eu conseguia tirar mais partido, e acabei por escolher este pombo de 2013, e em boa hora o fiz, porque foi um pombo que revolucionou a minha colónia, mais até na perspectiva do fundo. O pombo veio, ele já o tinha acasalado lá com uma fêmea Valun, de onde aparece uma das melhores pombas nacionais de fundo, portanto é filha deste pombo com essa Valun. E depois na minha casa, com 4 fêmeas diferentes, dá pombos a ganhar. Pombos a ganhar anilhas, pombos a ganhar nos 10, pombos a aparecer bem a nível de distrito. E eu, concursei com estes pombos, eram a minha salvação no fundo. E o fundo, por vezes, tem provas madrastas, que faz com que desapareçam uns quantos. E ao longo do tempo eu não me fui acautelando com os filhos do casal. E quando pensei em guardar, e ainda bem que eu pensei em guardar nessa altura pombos, bendita a hora que o fiz, porque os filhos, os netos deste pombo são fantásticos na mesma. Portanto, este pombo começa a reproduzir em 2007 no meu pombal com uma pomba que eu também tinha trazido da Supra, que era até capa de revista da Bricon, que era a 411, e que era um cruzamento, eu acho que era 100% Valuna até, de onde deu logo uma pomba que ganhava extraordinariamente bem, tanto em velocidade como em meio fundo, como no fundo ficou nos melhores pombos do distrito.
Depois ele teve com uma pomba que eu tinha adquirido no leilão da venda total dos Presas, que era a 14, uma pomba que tinha ganho anilhas no fundo, de onde os filhos deste casal foram fantásticos, logo a ganharem borracha inclusivamente. Seguidamente teve com uma pomba de linha Grondler, de onde saem novamente pombos a ganhar anilhas, novamente pombos a ganhar nos 10. E depois esteve com uma pomba que o Luís Rufino me ofereceu. Tinha sido uma das melhores pombas dele de fundo, também tinha ganho anilhas. E pronto, e voltou outra vez a dar pombos de destaque, a ganharem nos 10, a ganharem anilhas. Portanto, este pombo, com 5 pombas que teve, com as 5 deu pombos de destaque. E estes pombos, os filhos diretos ganharam, como netos, bisnetos e por aí fora, mantêm também o mesmo patamar. Portanto, esta linha dos Ocean com a linha da Gabi é um cruzamento fantástico. São pombos que realmente dá gosto de trabalhar. O terceiro pombo que eu vou destacar é um pombo de 2007, holandês, que eu chamava-lhe o holandês, precisamente. Foi um pombo que eu adquiri no site do Pipa, no site de venda de pombos Pipa, conhecido mundialmente. Era um pombo que era da propriedade do Marcel Sangers. O Marcel Sangers tinha adquirido vários originais ao Gerhard Koopman, tinha tirado filhos desses originais e tinha colocado à venda no Pipa. Este pombo era filho do Charley. O Charley era só um filho do Kleindirk com a Amore. Foi um pombo que foi vendido posteriormente por 27.200 euros. E tinha sido cruzado com o Royal Blue. Portanto, estes são os pais do meu pombo, portanto, um neto do Kleindirk. Ele, quando veio, não foi um pombo que tivesse logo tido uma resposta afirmativa. Inclusivamente foi emprestado, esteve fora do Pombal. Tinha um pedigree fantástico. Eu tinha pedido para ele ser acasalado com várias pombas que eu pensei que fossem dar relevo aos filhos. Mas esteve por fora até 2013. Em 2013 retorna ao Pombal, de onde leva uma filha do Super Pedrado e de onde dá pombos extraordinários. Não só pombos que ganharam anilhas e prémios nos 10 primeiros, como pombos a ser dos melhores do distrito. Portanto, uma filha dele foi a melhor do distrito na especialidade de meio fundo, uma neta dele foi a melhor do distrito na especialidade de meio fundo, uma filha dele foi uma das melhores pombas do distrito de Setúbal nos nacionais. Enfim, este pombo deu pombos fantásticos. Em 2014 reproduzi com ele e deu pombos extraordinários. Em 2015 tive alguma dificuldade, portanto aqui há uma particularidade, é uma história engraçada relacionada com este pombo. Este pombo saiu do sítio onde costumava reproduzir para outro setor no Pombal. E em 2015 e em 2016 resume-se a ter conseguido tirar 2 filhos dele. E eu sinceramente estava desanimado porque era um casal que já estava comprovado
e não estava a conseguir tirar filhos do mesmo. Quando em 2017, estamos a falar do macho com 10 anos, o volta a colocar no ninho, no seu ninho, aquele ninho que sempre foi o seu, o pombo enche-me os ovos todos e tira-me a ata de filhos, e volta a reproduzir pombos fantásticos. Mas foi o grande filão que eu tirei para a reprodução foi de 2017. Lembro-me dele ainda tirar 2 filhos em 2018, com uma pomba consanguínea da linha canibal, e pronto, e nunca mais reproduziu, portanto terminou a sua carreira desportiva, mas foi um pombo que realmente marcou do ponto de vista reprodutivo, com filhos, netos, bisnetos, portanto foi mal aproveitado no início, confesso, mas pronto. A certa altura comecei a admirar os pombos da linha Grondler e reparei que na minha colónia não tinha nada disso. Eram pombos inteligentes, rápidos, e fui à procura de fontes seguras para adquirir estes pombos. A primeira fonte surgiu na venda da colónia de voadores do Arlindo Marques. Eu não conhecia a colónia, sabia que era um bom concorrente. Levaram-me lá para conhecer os pombos, mas quando fui a caminho do Pombal, reparei que havia um ninho exterior, grande, sozinho, que tinha 2 pombos, mas 2 pombos que se meteram pelos olhos adentro. E tinha 2 borrachos pequenos lá dentro. O Pombal era necessário subir umas escadas, eu passei por aquele ninho e fui conhecer os pombos. No regresso, pergunto ao Sr. Arlindo que casal é que era aquele. Então não era mais nem menos do que o seu melhor casal. Era um casal importado diretamente do Grondler, que já tinha dado N pombos a ganhar a nível de coletividade, de distrito, anilhas, a serem grandes reprodutores, nomeadamente acho que um dos melhores reprodutores do Sr. César Timóteo era filho deste casal. E eu perguntei-lhe se aqueles borrachos estariam para venda, e ele, em tom de brincadeira, disse-me para vender esses borrachos tem que lhe pedir muito dinheiro. Mas eu fiquei tão apaixonado por aqueles pombos que eu disse, então, mas diga. E ele deu-me um valor para eu, enfim, desistir da ideia, eu percebi disso. Mas eu estava de tal maneira, de tal forma determinado que acabei por lhe ficar com os 2 borrachos. Desses 2 borrachos saiu um casal, um macho e uma fêmea. E a fêmea deu-me pombos de excelência. Não contente de ter só esses pombos, surgiu uma situação em dezembro de 2009 que foi João Paulo Grácio, na altura um dos nomes que estava no pódio da colombofilia nacional, na especialidade de velocidade, estava a fazer a venda total dos reprodutores, onde o seu pombo base, o seu pombo fundador da colónia, o Super Pedrado, também lá estava à venda. Era um pombo que também tinha a linha Grondler por trás. E eu
fui daqui com o Mário Felisberto a caminho de Fanhais, em procura de pombos da mesma linha, porque achei que realmente também tinham muita qualidade, uma família de pombos ganhadores. Já ia com a lição estudada, quais é que eram os pombos que pretendia adquirir. Quando iniciou o leilão, uns licitei e fiquei, outros licitei e não fiquei. No Super Pedrado, quando iniciou, eu comecei a licitar. Achei que o pombo iria a valores mesmo de uma dimensão um bocadinho incomportáveis. E a determinada altura as pessoas calaram-se e eu fiquei com o pombo. O pombo era um pombo de 2002, da Ilha Belga. Estávamos em 2009. Era um pombo de Frederico Filipe via Supra. Era da parte pai de um dos melhores casais deste colombófilo, onde tinha o Grundler 6362, que era filho do Klein Elfpender com a Klein Dr. Elfpender. Da parte de mãe, tinha só uma irmã legítima do 050, do Rui e Paulo Rodrigues, da Supra. Pombo que foi asa de cristal em 1999 e foi o quinto melhor pombo do mundo na especialidade de fundo Vercel Laga 1999. Portanto, a ascendência deste pombo era só isto. Em boa hora o adquiri, porque ele veio para a minha casa e começou a fazer estragos. Teve várias fêmeas. A sua fêmea de eleição foi esta que eu mencionei anteriormente, a fêmea que adquiri em borracha ao Sr. Arlindo Marques. Ou seja, juntou-se Grundler com Grundler e um bocadinho da linha do 050, e que pombos fantásticos saíram. Eu atrevo-me a dizer que este Super Pedrado fará parte com certeza do top 10 nacional de melhores reprodutores, porque se juntarmos a família de pombos que ele construiu na casa do João Paulo, com a família de pombos que ele construiu na minha casa, é notável, e os seus descendentes ainda hoje fazem estragos sérios e ganham nos 10, ganham anilhas, são melhores da coletividade, são melhores de distrito, são melhores nacionais. Este pombo tem uma força genética fantástica. É um pombo que merece ficar na história da colombofilia portuguesa, porque são raros os reprodutores que a quantidade de fêmeas que levam a darem tantos e tantos descendentes de qualidade. Eu só tive pena de ele ser só fértil 2 anos na minha casa, porque se ele fosse mais, eu mais descendentes tinha e mais feliz estava, com certeza. Mas pronto, é dos pombos que eu tenho a mencionar, um dos mais relevo que posso dar. É um reprodutor de outro planeta, como se costuma dizer. Em 2011 chega aquela que eu chamo de a matriarca. E a matriarca não é mais do que uma filha do Super Pedrado com uma fêmea valune. Era uma pomba que ainda se encontrava na casa do João Paulo Grácio, juntamente com outros pombos novos que ele tinha deixado para que, se voltasse novamente à competição, fazer daí a sua colónia, mas achou que
não iria mais voltar e pôs os pombos à disposição, e fui eu que fiquei com esses pombos porque já tinha, enfim, bons resultados e quis reforçar a colónia. Essa pomba não era mais, portanto era uma pomba de 2009 que era filha do Super Pedrado com uma Valoune, em que o pai dessa Valoune era um neto do 954, que é 787, que era só o casal base do Valoune, e a mãe era uma neta do 530 com o 541, que era o casal número 2 do Valoune. Ora, esta pomba cruzada com o holandês, portanto o neto do Klein Duck, e com um pombo que eu vou mencionar a seguir, que é o Canibal de 2012, fez 2 casais de estalo, em que dá pombos novamente a ganhar nos 10, pombos a ganhar anilhas, pombos a ser os melhores da coletividade, pombos a ser os melhores do distrito, pombos a serem melhores nacionais. Ok? Isto só para dar aqui um exemplo. A pomba que o ano passado, portanto 2024, nós, os videiras, tínhamos a certa altura a liderar o nacional, e foi quase até ao final, que era a 76, é uma neta desta pomba. Ela chegou a uma determinada altura, na classe absoluta, que já tinha um coeficiente melhor do que a pomba que tinha ganho no ano anterior, e eu, por precaução, resolvi parar a pomba, com receio que algo pudesse acontecer, porque às vezes soltamos os pombos em volta do pombal, uma batidela, uma ave de rapina, enfim. E a pomba já estava com um coeficiente muito bom. Infelizmente, houve mais 5 com coeficiente melhor do que a que tinha ganho no ano anterior, ficando a minha em sexto. Portanto, houve 6 pombos com melhor coeficiente do que a pomba que tinha ganho no ano anterior. Não fiquei nada arrependido, porque tivemos também aqui um concurso no distrito que não correu tão bem, onde ficaram bastantes pombos, e se calhar ela teria lá ficado com certeza, porque ficaram os melhores pombos dos colombófilos. Portanto, isto para dizer que uma neta desta pomba, e estamos a falar aqui já de várias gerações, portanto, o Super Pedrado, uma filha do Super Pedrado, uma neta do Super Pedrado e uma bisneta do Super Pedrado. Portanto, várias gerações a manter a qualidade desportiva. É notável. É notável, fantástico. Bom, e em novembro de 2012 chega aquele que eu chamo de o Canibal de 2012, que não é mais nem menos do que um filho do Teletest Couple do Hugh Hermans. O Teletest Couple do Hugh Hermans, ou o casal sensação dele, criou N pombos que foram ao teletexto, N pombos com classificações de relevo provinciais e nacionais. E este pombo era filho desse casal, portanto o casal era, da parte de pai, um consanguíneo do Canibal, portanto era um filho de 2 filhos do Canibal, e a mãe era uma filha do Glow Magic com uma irmã da Natasha. Pronto, era um pombo que não reunia o consenso de quem o agarrava em mãos, porque tinha uma dimensão superior, era um pombo grande, nem toda a gente gostava do pombo. Eu achava que aquele pombo tinha uma qualidade, achava-o diferente, achava que aquele pombo ia dar algo diferenciado para melhor. Uma coisa que eu perguntava, mas o que é que vês no pombo? Eu acho que este pombo vai ser diferente dos outros, vai dar aqui coisas muito boas, e não me enganei. Foi um pombo que realmente, com esta fêmea, deu pombos fabulosos.
Lembro-me da 21, da 35, da 100, ganhou logo a anilhador de borrachas, na altura no Piadense. Enfim, estes pombos foram muito bons. A 135 é só, neste momento, a avó da anilhador de fundo de 2024, que foi uma das melhores pombas no distrito. Por sua vez, a outra filha da 135 é a mãe da anilha de prata de fundo, na coletividade da Charneca. A 21 é a mãe da 76 que andou a liderar o Nacional. A 100 já tinha dado pombos a ganhar primeiros em vários distritos. Enfim, em 2013 é adquirido o primeiro pombo da linha Leo Hermann, através do site Pipa, com o seu respectivo certificado de DNA. Esse pombo que eu batizei como sendo o CR7 era filho do Damien, que tinha sido o melhor pombo de meio fundo em 2009, com um primeiro, 2 segundos, um quinto, enfim, 6 provas, se não estou em erro, com classificações de topo entre mais de 3.500 pombos. Muitas vezes 5.000, 7.000, enfim. Não vou estar aqui a precisar, mas foi de certeza absoluta com mais de 3.500 pombos. Portanto, o pai dele foi o melhor pombo de meio fundo no Aerocamp e era um neto do Olympiad. A mãe do CR7 não era mais nem menos do que uma irmã do New Olympiad. Portanto, um pombo 100% Leo Hermann, com um pedigree de excelência, que chegou ao nosso Pombal e teve como parceira a antiga parceira do Super Pedrado. Esta foi a parceira mais frequente e começou imediatamente a dar frutos, de onde nasce uma das melhores pombas de meio fundo a voar no nosso Pombal. Foi inclusivamente a melhor pomba do distrito de meio fundo. Estou a falar da 47 de 2014. Este pombo acabou por dar descendência a ganhar em vários distritos. Filhos deste pombo, além de bons voadores, tornaram-se excelentes reprodutores, principalmente na especialidade de velocidade e meio fundo. Portanto, este foi outro dos pombos que chegou e fez estrago no nosso Pombal. Em 2014, temos a referenciar uma das várias ofertas do amigo Fialho, da Ericeira. Neste caso estou a falar da 31. A 31 foi uma pomba extraordinária, a juntar a muitas que vieram deste Pombal. Esta 31 em borracha foi logo a anilha de prata de borracha. Depois é anilha de ouro da Zona Oeste em 2016, na especialidade de velocidade. E em 2017 volta a repetir a mesma proeza, é a anilha de ouro da Zona Oeste em 2017. Portanto, classificações de relevo distritais. Vários prémios nos 10 primeiros e
é uma pomba que não só fez estragos como voadora, mas também como reprodutora a sua linha perdura nos nossos pombos, fazendo com que a sua descendência, principalmente ligada aos pombos da linha Gaby Ocean, sejam pombos a continuar a ganhar de cabeça e na especialidade de fundo. No ano 2016 temos 2 pombos a referenciar. Uma que foi uma pomba extraordinária, foi mais uma oferta do amigo Fialho do Pombal Azul. Oferece-nos uma pomba que chamamos a 33. E a 33 fez só o seguinte: em 2017 foi anilhador de borracha, não bastante foi anilhador geral da coletividade, não bastando foi anilha de prata geral Zona Oeste, não bastante foi anilha de prata distrital de meio fundo. Estamos a falar de uma borracha. No ano seguinte foi anilha de bronze geral da Zona Oeste. E depois veio a ser campeã nacional Sport absoluto, portanto categoria D, na exposição de Viana do Castelo. Portanto foi só a melhor pomba nacional da classe absoluta. E pomba olímpica, foi representar Portugal lá fora. Foi uma pomba fantástica, foi uma pomba que vimos chegar muitas vezes a poisar no patim como se nada tivesse feito. Tinha uma postura imponente quando poisava e muitas alegrias nos deu. E na reprodução não teve uma grande longevidade como reprodutora, mas já tivemos, por exemplo, uma filha dela que foi anilha de bronze geral do distrito, e outras da sua descendência a ganhar anilhas. Estamos a falar que este ano a melhor pomba do distrito de Setúbal, da geral, já é uma bisneta da 33. Portanto, a sua mãe é uma neta, portanto, é uma bisneta da 33. Portanto, a 56, que foi a melhor pomba do distrito, ainda tem o sangue da 33. Esta pomba foi fantástica, é daquelas pombas que andamos uma vida de colombófilo para conseguir ter uma pomba destas. Ainda em 2016 foi importado um borracho via Aircamp, um filho de 2 originais, Stefan Lambrecht. É um filho do Power com a Florence. Este borracho mais tarde vem a ser um reprodutor de eleição, em que juntamente com uma fêmea também, Stefan Lambrecht, deu N pombos com classificações top, a ganhar anilhas e a serem excelentes reprodutores. E com uma fêmea, Leo Herman, volta novamente a repetir a mesma situação. É só, além de pai de pombos top, quer a voar, quer a reproduzir, é só avô também da 134 de 2020, que foi a 8ª pomba nacional absoluta na 49ª Exposição Nacional, e avô da 21 de 2023, que este ano é só a 7ª pombage nacional de meio fundo. Portanto, mais um pombo que entrou na colónia e que deixou a sua marca. Em 2017, numa visita que faço ao Paulo Campos, adquiro um borracho,
que era filho do Figo Mil com a neta do 407 do Karl Box. No ano anterior, portanto 2016, uma meia-irmã tinha sido anilhador distrital de velocidade. Este pombo veio a tornar-se um reportor de eleição. Seu pai, o Figo Mil, era filho de 2 filhos do Figo original Reinhard. E a sua mãe, uma neta do 407 do Karl Box. Este pombo deu, ou dá ainda, excelentes pombos na velocidade e no meio fundo, com anilhas ganhas. Portanto, mais um reprodutor a deixar a sua marca. Ainda em 2017, adquiro um pombo no Pipa, do Marcel Sangers, de sangue Dirk van Bulck, da linha do Kittel. Ou seja, este pombo é filho de um irmão do Kittel com uma meia-irmã do Kittel. É um pombo que eu chamo Kittel, portanto, neste caso é o Kittel caseiro, é o Kittel cá de casa, e que tem dado excelentes pombos a ganhar. As suas parceiras de eleição são uma Stefan Lambrecht e uma pomba do meu amigo Fialho da Ericeira. Este pombo também tem sido extraordinário. Eu acho que o Marcel Sangers é um colombófilo que eu admiro bastante, porque ao longo dos anos tem adquirido pombos de qualidade a colombófilos que estão na ribalta, introduz essa qualidade na sua colónia, depois vende filhos diretos ou mesmo os pombos adquiridos, realizando novamente capital. Portanto, é uma postura bastante interessante. E eu tenho também tirado proveito, já tinha tirado com o neto do Klein Dirk, e voltei a tirar agora com este pombo da linha do Dirk van Bulck. Um pombo extraordinário, são pombos que marcam muito bem na velocidade e no meio fundo. No ano 2018, volto novamente a adquirir um pombo de eleição no site Pipa. Aqui diz respeito à venda total de Gabi Van Nabel. Segundo aquilo que eu sei, vieram só 5 pombos desta venda total para Portugal, um deles o meu. E o meu é filho de um filho do Rudi com uma filha do New Blixen. Embora este pombo chegou, pois juntamente com os pombos Gabi que eu já cá tinha, começou a dar um produto que deu várias classificações para o colombófilo, ou seja, a ser o meu primeiro ou segundo pombo. Pombos a ganhar dentro dos 10, pombos a discutir provas, pombos a ganhar provas. Não foram pombos que ganharam anilhas, porque são pombos que se destacam em provas mais duras, de mais quilometragem, mas são pombos determinantes. E segundo aquilo que soube este ano, um filho dele já é um reportor de eleição noutro distrito, fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, dando o produto que aparece naquelas provas, daquela quilometragem mais acima e com aquela dificuldade, e a serem determinantes. Portanto, um pombo sem sombra de dúvida fantástico e que fiquei bastante satisfeito de o ter adquirido. Em 2019 faço aquele que chamo o casal sensação. O macho deste casal era um irmão da 121 de 2014, uma pomba com várias anilhas ganhas e classificações de relevo.
uma filha do Canibal 2012 com a matriarca, uma filha super pedrada, e acasalei este macho com uma fêmea que tinha terminado esse ano a carreira desportiva, com o ganho da anilhador de meio fundo, anilha de prata zona oeste meio fundo, e estava nos 5 melhores pombos do distrito meio fundo. Esta pomba, a 410 de 2017, era filha do Canibal alemão, um pombo da linha do Burges, do Canibal, com uma pomba do ninho 2 do Joaquim Palma, da Charneca da Caparica, fruto do cruzamento dos seus 2 melhores casais, o ninho 5 e o ninho 17. Portanto, uma linha fundamentalmente Janssen, com um pouco de Valune lá misturado, Ludoplatsen, enfim. Uma pomba que deu bastantes alegrias também. Portanto, tirei 2 filhos deste casal em 2019, ofereci o macho a um amigo, guardei a fêmea, porque em 2020 não concursei, só fiz as 2, 3 primeiras provas, foi o ano do Covid, coincidiu também com o ano em que o Pedro fez a sociedade comigo. Foram para o pombal dele 3 machos filhos deste casal de 2020, o 243, o 66, o 67. E em 2021 concursámos os 2 e os filhos deste casal fazem a seguinte proeza. A pomba de 2019 que estava no meu pombal foi anilhador geral do distrito. O 243 que tinha ido para o pombal do Pedro foi anilhador geral do distrito de Arlings. Os outros 2 machos também com várias classificações de destaque. Eu voltei a fazer o casal e daí em diante tirei uns pombos para concursar, outros para o pombal de reprodução. Em 2021 crio o 447 que mais tarde em 2023 é a anilha de prata geral do distrito. Crio também a 501 em 2021, que foi uma pomba com vários prémios de destaque e dentro dos 10, inclusivamente primeiro ganho. Em 22 crio a 28 e a 29. A 28 lembro-me que foi uma pomba que o Pedro, no pombal dele, começou a lançar em borracha, com classificações logo dentro dos 10 e acabou por a perder num concurso que não correu tão bem. A 29 concursava no meu pombal e foi uma das minhas melhores pombas em 2024. Em 2023 lembro-me de ter criado o 21 no pombal do Pedro, tirou prémios dentro dos 10, ganhou um primeiro, inclusivamente, depois bateu e hoje faz parte da reprodução. Tirei a 87, a 86, 27, que concursaram este ano, pombas, algumas delas com várias classificações. Lembro-me aqui da 86 e da 87 a ganharem prémios dentro dos 10, a 87 salvo erro com o primeiro. Netos destes pombos já se evidenciam. Lembro-me da 658 ganhar o primeiro na coletividade numa prova de meio fundo duríssima e a sua irmã ganhar o terceiro, portanto as 2 filhas da 69 de 2019. A 60, outra filha da 69, muito boa. Bom, isto para dizer que eu conto com 12 filhos deste casal na reprodução, os seus netos já se evidenciam, são pombos fantásticos, têm uma construção fabulosa, um equilíbrio perfeito, pombos musculados, são pombos que gostam dos concursos de trabalho, com aquelas médias que nós chamamos para pombos correio. Não é o vento que os traz, são eles que batalham, são eles que ganham as provas pela sua qualidade. Portanto, este casal é, sem sombra de dúvida, um casal de eleição que aparece poucas vezes e eu tenho a sorte de o ter. Após a campanha de 2021,
um concorrente nosso, Carlos Miguel Santos, sagra-se campeão distrital de meio fundo. E por razões familiares e profissionais resolveu vender a sua colónia por impossibilidade de continuar a ter pombos e a concursar. Ele tinha um casal fantástico. Nesse ano de 2021 a minha pomba 69 foi na Ilha do Ajaral do Distrito, mas uma filha deste casal, base do Carlos Miguel Santos, tinha sido na Ilha de Prata Geral do Distrito. Eu, como gosto sempre de introduzir a qualidade da minha colónia, adquiri o casal base do Carlos Miguel Santos, casal que eu apelidei do casal do Carlitos. É um casal que dá uns filhos que cruzam muito bem com os meus pombos, principalmente da linha Lambrec. Como exemplo está a pomba que este ano é a 7ª Nacional Pomboage Meio Fundo, cruzamento de um filho do Lambrec com Leo Herman, dado a uma filha deste casal. O macho deste casal é um pombo da linha do Pitbull, e a mãe, a fêmea deste casal, é uma fêmea que tem muito gadi por trás. Portanto, um casal fantástico que veio também acrescentar qualidade à minha colónia e que merece, sem sombra de dúvida, aqui a referência. Estes foram os pombos que eu achei que deveria mencionar. Claro que outros pombos foram introduzidos que não tiveram expressão, outros tiveram alguma expressão, mas pronto, temos que escolher alguns, e estes penso que foram os de maior relevo. Isto demonstra a busca constante pela evolução, pela melhoria. Não nos podemos acomodar, temos que procurar manter sempre um nível elevado ou tentar superar de ano para ano. Se isto fosse uma ciência exata era fácil, tínhamos só 5 ou 10 pombos no pombal, mas a verdade é que para mantermos um patamar elevado ou tentarmos evoluir mais, é uma busca constante por essa mesma evolução. Com a introdução de pombos na nossa colónia, procurámos construir um pombo padrão, que é aquilo que neste momento temos. Temos uma família de pombos. Quem conhece a minha colónia sabe que ao agarrar um X número de pombos percebe que os corpos são muito semelhantes, o que torna também fácil a parte da preparação semanal para as provas. Devemos manter sempre a nossa linha de pombos. Por vezes há colombófilos que deixam de parte os seus pombos para apostar em introduções e que nem sempre essas introduções são válidas. Portanto, o meu conselho é que manter sempre os pombos que dão alegrias e que fazem parte dessa família de pombos. E sim, deve-se introduzir as novidades, as modas, mas perceber se elas têm alguma expressão com a família de pombos que nós temos construída, se vêm acrescentar alguma coisa ou não, porque realmente há pombos que vêm, mas não acrescentam nada e acabam por estar lá só a ocupar espaço. E temos que ser seletivos, porque a evolução é feita disso mesmo.
A colombofilia é feita de pequenos pormenores que fazem muita diferença. Não é só uma folha de papel onde passamos um programa e o colombófilo se limita a cumprir. É uma observação constante e as modificações que fazemos de acordo com essa observação, no que diz respeito à alimentação, ao treino, à motivação, à condição dos atletas, às condições meteorológicas. É uma sequência de acontecimentos onde não pode haver falhas. Por exemplo, quem falha na reprodução não pode aspirar a resultados desportivos diferenciados. Quem falha na recuperação não pode esperar que o atleta mantenha a mesma capacidade da campanha desportiva toda. Por vezes, menos é mais. Às vezes, mais vale ter menos atletas e dar melhores condições do que ter muitos pombos e não lhes dar as condições suficientes para eles traduzirem toda a sua qualidade. Devemos olhar para dentro, perceber onde erramos, onde é que podemos modificar, onde é que podemos desenvolver e não justificar os nossos insucessos com os sucessos dos outros. Bom, por fim quero deixar aqui um agradecimento à minha família pelo seu apoio incondicional, pela sua compreensão, ao Mário Felisberto, que é o nosso tratador, pelo conhecimento, pela fidelidade, pela amizade, ao Pedro Ribeiro, meu sócio, pela amizade, pelo trabalho, por acreditar no processo que eu lhe propus. Cada um de nós, elementos da sociedade, desempenha um papel fundamental no seu sucesso. Portanto, todos têm importância. Sem um dos elementos, os resultados tenho certeza que não seriam os mesmos. Aos colombófilos, obrigado por terem assistido até ao final, obrigado pelo vosso tempo. Façam uma colombofilia positiva, tentando dar alternativas válidas àquilo que pensam não ser correto e potenciar o que a colombofilia tem de bom, de acordo com que possamos tirar mais prazer ainda do nosso hobby, do nosso desporto. Obrigado.